um livro escrito por Luís Vaz de Camões e adaptado por Rubem Braga e Edson Rocha Braga. O livro retrata, é realmente baseado nas navegações que os portugueses faziam. Em busca de novos horizontes. Em busca de novos horizontes, exatamente. Esse livro, especialmente, retrata o caminho para as Índias. E dentro dele a gente encontra alguns elementos místicos, como deuses e acontecimentos que poderiam não acontecer de verdade. Bom, então, eu vou começar falando um pouco sobre o autor do livro. Luís Vaz de Camões, ele nasceu em 1524, em Lisboa. Ele era filho de nobres empobrecidos, e nada se sabe ao certo sobre sua vida. E o único fato de que se tem registro é que ele estudou na Universidade de Coimbra, e foi onde ele conheceu autores gregos e latinos. Bom, em 1547 ele se alistou para o exército, e foi onde ele perdeu um olho em batalha, um olho em batalha. Em uma de suas viagens com o exército para as Índias, a sua nau naufragou, e ele e os outros tripulantes se salvaram a nado. E aí, perdido, foi quando ele começou a escrever os Lusíadas. Em 1567, ele foi encontrado por Diogo de Couto, em Moçambique, e foi levado de volta a Portugal, pelo historiador. E aí, 5 anos depois, os Lusíadas foi publicado. E apesar de ter sido um sucesso na época e até hoje, Camões ele morreu em miséria, em 1580, aos 56 anos. A história do livro começa em 1497, quando 4 naus portuguesas partem de Lisboa em busca das Índias, com 170 homens. 5 meses depois da partida, eles dobraram o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, lugar jamais chegado antes por nenhum outro navegante. Enquanto tudo isso acontecia, no Olimpo, os deuses eram aguardados por Júpiter, deus dos mares, para uma reunião. Quando todos os deuses chegaram e se assentaram por ordem de importância, ou seja, os mais importantes sentavam na frente, os menos importantes atrás, Júpiter deu início à reunião, que tinha como objetivo principal definir o destino daqueles 170 homens visitantes, ou seja, se eles iriam ou não chegar às Índias. Júpiter começou com o argumento de que, apesar do exército deles serem pequenos e mal armados, eles já tinham vencido várias batalhas, conquistado vários lugares, e que eles achavam que ele merecia sim chegar. E aí o primeiro deus a se manifestar foi o Baco, que era totalmente contra a ideia, porque ele achava que se os lusitanos chegassem ao Oriente, todos os seus feitos lá seriam esquecidos. A segunda foi Vênus, deusa da beleza, do amor. E ela era a favor da ideia deles chegarem porque ela gostava muito do povo lusitano, porque ela via neles características do povo romano, que ela gostava muito. Guerreiros romanos. E aí diante de opiniões antagônicas, começou a discussão no Olimpo. Foi quando levantou Marte, que apoiava Vênus, porque ele tinha uma quedinha por ela. Aí, depois de tanta discussão e conversa, Júpiter levantou e deu a palavra final. Eles iam sim conseguir chegar ao Oriente. Porém, Baco contestava a ideia de Vênus ainda. Então, revoltado com tudo isso, ele decidiu atrapalhar a viagem dos portugueses. Quando os portugueses estavam perto de Moçambique, Baco teve a ideia de se infiltrar na população e fazer a cabeça deles, para que eles não aceitassem os portugueses lá. Foi assim então que ele fez. Ele chegou lá, se caracterizou como uma daquelas pessoas e falou para eles que eles não eram confiáveis, eles queriam armar briga, guerra, e foi assim que eles levaram. Eles armaram uma armadilha para os portugueses, que chegaram a uma ilha e foram recebidos com flechadas, com de canhões, Isso, e eles fugiram de lá, porque eles realmente não queriam brigar. Eles estavam lá apenas para achar um navegante que pudesse levar as ilhas. Eles então saíram e Baco ficou irritado, porque ele não conseguiu fazer a armadilha dele. Então, ele chegou nos mares e
fez com que houvesse uma grande tempestade. Vênus descobriu isso e foi rapidamente ajudar os portugueses que ela tanto gostava. E assim eles conseguiram seguir a viagem salvos. Durante a viagem, no domingo de Páscoa, em 1498, a tropa chegou a Melinde. Encontrou um rei destinado a ajudá-lo. Durante a viagem, o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama conte algumas histórias sobre Portugal. Ele conta diversas histórias, entre elas os 12 da Inglaterra, a Batalha de Anjo Barrota, o Gigante Adamastor, o caso triste de Inês de Castro. A história do Gigante Adamastor começou que ele era apaixonado por Tétis. E a sua paixão era tão intensa que um dia que pregaram uma armadilha para ele, desenhando ela nua em uma rocha, ele escorreu e ficou cego de amor. Ele foi aos braços dela e começou a beijá-la. E quando ele percebeu que era uma armadilha, ele resolveu se isolar, porque ele estava triste porque haviam feito aquilo com ele. E nisso, havia tido uma batalha com os irmãos deles contra os deuses. E nessa batalha, os irmãos deles gigantes perderam. E muitos deles foram castigados, presos debaixo de montanhas. Mas já com o gigante Adamastor, ele foi castigado, transformando o seu corpo em terra e seus ossos em rocha, onde ele foi parar no meio do mar como castigo. E foi aí que ele encontrou o Vasco da Gama, que aí ele contou tudo isso, o gigante Adamastor contou tudo isso para Vasco da Gama. Agora, só dando uma pincelada, quando os portugueses chegaram a Melinde, eles foram recebidos com festa, o rei fez igual ele, exatamente. O rei gostou da chegada deles e acabou cedendo o guia para eles, que eles queriam. Enfim, mas eu vou contar Inês de Castro. A história de Inês de Castro é a que chama mais atenção, e é a que a gente vai retratar no final. Fez a nossa coisinha. O vídeo. É o vidinho da gente. Aí, era assim, a Inês, ela, pra falar nos dias de hoje, ela seria uma plebeia. Ela não era nobre. E ela se apaixonou por Dom Pedro, que era um príncipe. E Dom Pedro, ele recusou o casamento com várias princesas por causa de Inês. E aí, o povo ficou irritadíssimo com isso, porque eles achavam que nobre tinha que casar com nobre e plebeu com plebeu. E não funcionava assim, né? Porque... Aí, o pai de Dom Pedro, Dom Afonso, ele fez uma reunião com o pessoal, com quem? Com a população, perguntando o que eles achavam que tinha que ser feito com Inês. Aí o povo optou por matá-la. E assim foi feito. Ele decidiu matá-la. E aí ele levou ela... Levou pra ser morta. Então, levou ela pra ser morta. E aí ela, na hora de morrer, ela fez um super discurso, que aliás, não veio o caso, pedindo misericórdia pra ele, porque não era justo ela ser morta porque ela tinha se apaixonado. Ela tinha filhos dele, tá tudo Onde bem. ele contratou 2 assassinos que cortaram... 2 homicidas. E aí cortaram o pescoço dela. E aí quando o Dom Afonso, quando o Dom Pedro ele descobriu que a amada dele tinha sido morta, ele ficou louco. Ele foi atrás de quem? E os homicidas, ou seja, quem matou a Inês, eles foram para outra cidade. Dom Pedro foi atrás e descobriu e mandou matar eles e arrancou o coração deles. Como castigo. E aí quando ela... E aí ele jurou diante da corte que ela era a rainha deles após a morte, porque eles tinham se casado escondidos. E ninguém sabia, ou seja, ela foi declarada rainha após a morte. Ela foi trazido para o palácio. Exatamente, virou uma estátua. Ela tinha, uma fonte, que chama Fonte dos Amores de Inês. Então, quando eles vão chegar a Calicut, Baco continuou atrapalhando a jornada deles. E Baco conseguiu fazer a cabeça dos nativos contra eles, os quais reteram Vasco da Gama e sua tripulação em troca de dinheiro. Calicut é a cidade de canibais, não é?
Queria comer o... Que aí depois que o rei de Melinde cedeu o guia, eles continuaram, depois de todas as histórias, eles continuaram a viagem. O rei cedeu várias coisas, ouro, alimento, mantimento, tudo pra eles, e eles continuaram a viagem de contar o guia que ia levar eles pras Índias. Foi quando eles chegaram em Calicut. Calicut já é as Índias. É, isso. Já é a Índia, Os aliás. libertados, a Vênus gostavam muito deles, então ela resolveu premiá-los, eles dar de presente a máquina do tempo, que era conhecida como a máquina do mundo, onde Vasco da Gama ele pôde ver um pedaço do seu futuro. E também ela presenteou foi Tétis se o presenteou com a máquina do tempo. E Vênus o presenteou com a Ilha dos Amores. Com as meninas. Isso, onde tinha as missões. E satisfeitos com os presentes e com muitas outras especialistas que eles tinham conseguido de Calicut, eles foram para Portugal. E chegando lá, eles foram recebidos com uma grande festa. Agora a gente vai ter o vídeo da Inês. Por favor, sem risadas. Por favor, é constrangedor. É a história de Inês de Castro que eu acabei de contar. Tá ligado? Acho que não. Peraí. Ali, ó, tá desativado o som do computador. Não, tá aqui.